Olá, povo de Deus, ótima noite, boa noite para você que está chegando aí, já está conectado com a gente. Estamos de volta, né? Depois de uma temporada, umas férias forçadas, né, Pastor Jonas? A gente teve que parar por umas 3 semanas nosso programa em virtude desse vírus, em virtude dessa pandemia. Mas nós estamos de volta hoje aqui no Que a Bíblia Diz, né? O nosso programa de todas as sextas. Sempre a partir das 20 horas nós estamos aqui falando do amor de Deus. Como para quem estava conosco antes da gente parar, a gente estava falando sobre o livro do Apocalipse, né, Pastor Jonas? Paz do Senhor, boa noite. A paz do Senhor, Diácono Gildo. Como você bem falou aí, umas férias forçadas, né? Verdade. E 3 semanas aí que a gente ficou sem apresentar o programa, mas para preservar, né, nossa saúde e a integridade também das pessoas ao redor, os vizinhos, né, muito infectados. Então a gente decidiu fazer essa parada, mas estamos aqui para dar continuidade, né, no livro de Apocalipse. E para a honra e glória de Deus, estamos aqui com mais um tema maravilhoso que eu creio que você vai ser edificado se ficar aí até o final com a gente. Pois bem, pastor, dá uma recapitulada aí dos dois primeiros assuntos que a gente falou, pastor, para a gente entrar no pique novamente e voltar, né? Certo, com certeza. A gente iniciou a série de Apocalipse fazendo primeiro uma visão panorâmica, né, um resumo de todo o livro, no sentido de quem escreveu, né, aonde foi escrito, né, nós fizemos o que significa Apocalipse. Primeiro a gente fez essa visão panorâmica do livro, depois a gente começou com os programas das 7 igrejas, que foi as cartas, né, para a Igreja de Cristo de todos os tempos. Depois a gente foi para os 7 selos, que os 7 selos, como quem acompanhou o programa viu, a gente explicando, né, o significado dos 7 selos, e que o período dos 7 selos é o período do início das dores, né, que Jesus descreve como o início das dores, que é o período que nós estamos vivendo hoje. São o período dos 7 selos, né? E esse período se iniciou lá na ressurreição de Cristo, e nós estamos vivendo ele ainda, o período dos selos, né? E o período das trombetas, no último programa foi esse, as 7 trombetas. A gente vê que as 7 trombetas é um juízo parcial de Deus, né? Ainda com misericórdia. Isso já é começo da grande tribulação. O toque das trombetas, que são sinais de alerta de um juízo ainda por vir, que é o que nós vamos ver hoje, esse já sem misericórdia, né? Já dando um spoiler aqui do programa. Então, o período do último programa, né? Isso há 3 semanas atrás que nós fizemos, a gente falou sobre as trombetas. As 7 trombetas é o período inicial da grande tribulação, né? E hoje nós vamos falar já do período final dessa grande tribulação com as 7 taças. Pois bem, fizemos um retrospecto, né, do que foi os 2 programas, do que foi os 2 assuntos passados. Então, hoje vamos falar sobre as 7 taças, né, pastor? No livro do Apocalipse, mais um assunto. Creio que vai ser bênção, você que está aí conectado com a gente. Fica aí até o final, porque vem um programa abençoado da parte de Deus nessa noite. Pois bem, falando sobre as 7 taças, vou te fazer a primeira pergunta, meu pastor. Amém? Amém. Glória a Deus. Antes das taças, aparece a mulher e um dragão. Explica o que é isso, pastor? Bom, antes de dar início a narrar as 7 taças, no capítulo 15, a gente vê aparecer 7 anjos com 7 taças, né? Sim. Diz assim já no primeiro versículo do capítulo 15. Diz assim: e vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Como eu falei, a gente vai falar do período do final da grande tribulação, onde Deus vai derramar a sua ira, as 7 taças da ira de Deus, que é a oração dos mártires, né? A oração dos justos é ouvida, né? E Deus castigará a igreja que perseguiu
Não, o mundo, perdão, que perseguiu a igreja, né? Vai castigar os ímpios. Então, essa ira de Deus agora sem nenhuma misericórdia. Não é uma ira parcial como lá nós vimos nas sete trombetas, que é uma ira parcial, né? Ainda com misericórdia. Um terço das águas é atingido, um terço dos homens é ferido, né? Então é tudo parcial, porque Deus ainda está com misericórdia, né? Ainda tem misericórdia e não é um juízo final, com a ira de Deus sendo derramada já sem misericórdia, como esse das 7 taças. Então, irmão Gildo, a pergunta aparece uma mulher e um dragão, né? Isso, no período entre... Com certeza. No período entre as 7 trombetas, depois de tocar da 7ª trombeta, aí tem nesse espaço de tempo aqui para as 7 taças, a gente vê uma mulher e o dragão, lá no capítulo 12. Diz assim, capítulo 12, versículo 1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre as suas caudas 7 diademas. Então, trazendo em miúdos aqui, resumindo, no capítulo 12, irmão Gildo, no capítulo 12 vai tratar da luta milenar de Satanás, né, que é esse dragão, contra a igreja de Jesus Cristo, né, tentando frustrar os planos. A gente vê que essa igreja, essa mulher grávida, representa a igreja, né, e que estava para dar à luz a igreja no período, a igreja, o povo de Deus, o povo de Deus ali no período antes de Jesus Cristo, né? E depois que é dada a luz, o período ali messiânico, onde Jesus Cristo nasce, e na continuidade do capítulo você vai ver a perseguição feroz desse dragão, que é o próprio Satanás, com suas artimanhas perseguindo também a igreja, né? E é onde fala que ela tem que ir para o deserto, essa mulher, né, que é o povo de Deus antes, quando ela está grávida, e depois de gerada e dada à luz, ela é perseguida com o seu filho, que é o próprio Cristo, né, é perseguida no deserto, né, e vamos ver isso no decorrer, né. Aí a gente vai lendo e vai percebendo que se trata, então, da luta do inimigo para frustrar esse plano de Deus, e mostrando que toda essa luta do inimigo não conseguia frustrar o plano de Deus, né? Então é a luta milenar do inimigo, desde antes do nascimento de Jesus Cristo, tentando frustrar o plano de Deus, e Deus cuidando também da sua igreja, né? Deus cuidando com o plano da salvação, o plano salvífico através do Messias, aqui no capítulo 12. Então essa mulher representa o povo de Deus, né? E o seu filho, né, que ela está grávida aqui, ela depois da luz, o próprio Jesus Cristo, e o dragão representa Satanás com sua artimanha de tentar frustrar o plano de Deus. Então o capítulo 12 narra essa luta milenar, né, que se estende de Satanás tentando frustrar o plano de Deus e perseguindo a igreja de Cristo, desde dos pais da igreja, dos primeiros apóstolos que foram perseguidos, né? A gente vê isso, e até os dias de hoje, o período da Inquisição, onde foram perseguidos muitos cristãos, desde antes do nascimento de Cristo, a gente vê essa perseguição do dragão ao povo de Deus, né? Então, o capítulo 12 narra essa perseguição. Ele retrata que antes de iniciar as taças da ira, relembrando essa grande perseguição do inimigo do inimigo de Jesus Cristo e do inimigo do povo de Deus, que é esse dragão aqui. Louvado seja Deus. Você já entendeu um pouco do que é o programa de hoje, né? Você que está chegando agora, um abraço aqui para a irmã Raquel Edvils, já está conectado com a gente. Daniel Gomes, paz do Senhor, meu querido. Irailson Barbosa, Elias Zioli, né? Miriam Pionório. Para vocês que já estão chegando, nós estamos de volta, né? Passamos 3 semanas parado, mas estamos aqui no nosso programa de todas as noites, de todas as sextas, a partir das 20 horas, o que a Bíblia diz. E para você que está chegando agora, o assunto hoje é as 7 taças, né? Estamos falando ainda no livro do Apocalipse, né, pastor? Louvado seja Deus. Então, meu pastor,
duas bestas também aparecem. O que são, meu pastor? Bom, nós vimos aqui que nesse período em que acaba as 7 trombetas tocada, né, que é o início da grande tribulação, aí dá essa pausa antes de começar as 7 taças da ira de Deus, que nós já aqui falamos, que é o período final da grande tribulação, o período em que é derramada essas taças da ira de Deus. Então a gente vê essa mulher e o dragão aparecer, né, na narrativa, no capítulo 12, que a gente já falou, que a mulher simboliza o povo de Deus, quando está grávida é o período antes do Messias, antes da vinda de Jesus Cristo, o filho dela que é perseguido com ela e ela tem que ir para o deserto, aí, né, essa mulher que fala que é o tempo que o povo de Deus passou por provação, perseguição, né? Deserto significa dificuldades, né? Provações, né? Então a gente vê isso aqui, a luta do inimigo para tentar frustrar o plano de Deus e no final a gente vê o desenrolar da história, sempre Deus controlando e cuidando dessa igreja, né? Ela é cuidada no deserto, né? Vai dizer aqui, ó, a partir do versículo 5, que deu-se à luz a um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Ó, fala de Jesus Cristo sendo subindo ao céu, né? Então deixa bem claro que essa mulher representa o povo de Deus, e o filho dela, que é dado à luz, que a gente sabe que veio lá do povo, né? Teve uma linhagem de Davi, o Jesus Cristo, nasceu, morreu e ressuscitou, como diz no capítulo 5, e foi levado de novo para Deus. Foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então deixa claro que é Jesus Cristo, no versículo 5. Aí diz assim, ó, no verso 6, e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ela fosse alimentada durante 1260 dias. Então a igreja foge, porque ela começa a ser perseguida, né? A igreja do primeiro século começa a ser perseguida, mas Deus já tinha um lugar no deserto preparado para alimentar, mostrando aqui o cuidado de Deus. Olha aqui. Antes da igreja ser perseguida, Deus já tinha preparado um lugar. Então mostra que Deus está sempre no controle. Essa luta do inimigo, do dragão, tentando o próprio Satanás tentando frustrar o plano de Deus, ela nos mostra que Deus sempre ele tem o controle nas mãos, né? Aí vai começar a falar, e houve batalha no céu. Aí vai falar dessa batalha que houve... com certeza essa batalha aqui no céu, olha aqui, irmãos, como é interessante nós estudarmos. Essa batalha no céu, muitas pessoas vão dizer que é a batalha lá inicial, que teve, que Deus joga os anjos caídos, Satanás e os anjos caídos, lá, depois do pecado no coração de Lúcifer, né, conhecido como Lúcifer, Satanás, o inimigo das nossas almas. Deus sondando seu coração, viu iniquidade, achou iniquidade e lançou ele para baixo junto com os anjos que o seguiram, a terça parte dos anjos. Muitos olham e pensam que é essa batalha, né? Mas aqui fala dessa batalha que houve no céu, e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e os seus anjos. O dragão e os seus anjos contra Miguel e os seus anjos batalharam no céu, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar achou nos céus, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E aí no verso 10 diz assim: E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e noite. Então mostra que na ascensão de Jesus Cristo, no verso 6, aconteceu essa batalha no céu. Olha que interessante, pouco se fala disso, né? Dessa batalha que acontece no céu. Nós vemos isso bem claro no livro de Jó, que Satanás ele tinha ainda um certo acesso na habitação onde os anjos estavam. Tanto é que o próprio Deus pergunta: de onde tu vens? Ele: devagar e passar pela terra. E ele está lá na presença de Deus. Então ele tinha esse certo acesso, mas na ressurreição de Jesus Cristo, ele perde esse acesso e ele então impedido de ir na região celestial para sempre, né? E por isso, no verso 10 vai dizer: ouvi uma grande voz no céu que dizia agora, e houve, então, consumada a salvação. Tá ligado o microfone? Tá. Consumada a salvação
que dizia a chegada da salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, olha, por causa de Jesus Cristo, que Jesus foi ascenso ao céu, e lá o próprio Jesus Cristo, Miguel e os seus anjos expulsaram de vez Satanás desse acesso, né, a que ele tinha ao céu. Nós vemos isso no livro de Jó, porque já o acusador de nossos irmãos foi derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então Satanás, ele era o acusador de nossas almas, né? Ele nos acusava de dia e de noite diante de Deus, mas por causa da morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós somos justificados por ele. Por isso houve essa guerra, a qual, assim, praticamente eles batalhavam contra Miguel, né, e os seus anjos no céu, mas eles foram precipitados totalmente para baixo, e o seu acesso foi vetado ao céu, já decretando já também o seu fim, né? O fim deles, né? A sua sentença, que é a destruição no dia do juízo. Então, irmãos, olha que interessante essa batalha que houve na ascensão de Jesus Cristo, né? Eles perderam o acesso total ao céu. Perderam e de vez foram sentenciados na ressurreição de Cristo. Por isso que a Bíblia fala que na ressurreição de Cristo, Jesus triunfou sobre todo potestade, porque ele venceu e ele cumpriu o propósito a qual Deus já tinha determinado para o seu filho. Ele não poupou o seu filho unigênito, mas antes entregou para nos dar salvação, irmãos. Por isso houve festa também, grande alegria no céu, porque pelo poder de Jesus Cristo, do seu Cristo, versículo 10 de Apocalipse 12, pelo poder de Cristo, o acusador não tem mais poder de nos acusar diante de Deus, porque nós somos justificados por ele. Glória a Deus. Um abraço aqui também para Luiz Alencar, que está chegando aqui com a gente, e é nosso querido irmão Raimundo Nonato. Paz do Senhor, meu irmão, seja bem-vindo. Mais um programa, estamos de volta, viu, meu irmão? Louvado seja Deus. Marinês Alves também está conectada com a gente, ela manda a paz do Senhor. Um abraço também para os irmãos lá da IAP Jucimeire, lá em Mato Grosso, representada aqui pela nossa querida irmã Raquel Edvilson, né? Está conectado com a gente. Chegando aqui também com a gente é a diaconisa Isaura Rigonato. A diaconisa Isaura Rigonato, ela está lá em São Paulo, ela manda a paz do Senhor. A paz do Senhor, minha irmã, seja bem-vindo de volta aqui no que a Bíblia diz, né? Diácono Gildo, e só interrompendo aqui, né, mas eu falei de novo aqui sobre a mulher e o dragão, do capítulo 12. Isso. Para completar aqui, eu não respondi a pergunta, né? E as bestas, né? Isso, as duas bestas. As duas bestas que aparecem antes das 7 taças. Então, a gente vê primeiro no capítulo 13, nós já fizemos um resumo aqui do capítulo 12. No capítulo 13, lembrando, irmãos, que é uma visão panorâmica, né? Não dá pra gente se ater a todos os detalhes, né? Esmiuçar mesmo. Isso. Mas a gente faz aqui um resumo dos capítulos e uma visão panorâmica que dá para você ter um entendimento. E se você quiser se aprofundar depois, você lê com mais detalhes, né? Então, a besta que sobe do mar, o mar aqui na linguagem apocalíptica representa povos, né? Representa multidão, nações. Então, essa besta que sobe do mar, o sistema político o sistema político e as nações que perseguiram a igreja, né? Vamos ver aqui, ó. A partir do versículo 1 diz assim: eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar, vi subir de um povo, né, de uma multidão, uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, que chifre significa poder, né? Então vamos lá, e sobre os seus chifres 10 diademas, sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia, a besta que viera semelhante ao leopardo, olha, semelhante àquela visão lá de Daniel, né? Daniel também tem uma visão de uma estátua dos animais com isso, e a gente vê que eram nações, né? Que eram povos, os persas, os medo-persas, né? Nós vemos isso. Então foram povos que perseguiram. Como o último, a gente vê, foi a nação romana perseguindo, né? E foi a responsável também pela morte do próprio Jesus Cristo. Nós vemos ela sendo responsável pela morte dos discípulos de Jesus Cristo, e a perseguição da igreja primitiva, e também teve os babilônicos, né, todos esse povo. Então, essa besta que sobe do mar, elas são as nações que perseguiram o povo de Deus, tanto os da antiga aliança, né, perseguiram lá, o Israel de Deus, o povo, os israelitas, também como
o Império Romano, que perseguiu já na Nova Aliança, depois do tempo de Jesus Cristo. Então, essa besta que sobe do mar é esse sistema político que tanto perseguiu a igreja, né? Matando muitos cristãos, né? Então, essa primeira besta é essa. E a besta que sobe da terra, né? Sim. Que é a segunda besta, que é apresentada aqui. Então, irmãos, essa aqui essa besta já é a falsa religião. Nós vemos essa besta aqui. Olha aqui o que é que diz. Aí vi subir da terra outra besta e tinha 7 cabeças, 10 chifres, semelhante a cordeiro, e falava como dragão. Olha, ela falava como dragão e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nele habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal foi curada. Então, essa segunda besta aqui que aparece, o intuito principal dela é fazer com que a adoração se volte para a primeira besta. Então, nós vamos ver aqui um sistema religioso, uma falsa religião, um falso sistema religioso, levando a adoração para essa besta que sobe do mar, que é esse sistema político. Então, isso também é um sistema político que perseguiu a igreja, que vai perseguir a igreja nos últimos dias. Então, esse sistema político, irmãos, a missão dessa falsa religião, que é a segunda besta, é fazer com que a adoração se volte para se junte essa falsa religião com esse sistema político para a adoração do anticristo, né? A adoração do anticristo. Então, esse sistema político com essa falsa religião vão se unir para trazer essa adoração. Por isso que diz assim, ó, ele faz com que essa primeira besta, essa segunda besta, a missão dela é fazer com que adorem a primeira besta, né? Então, para que adorem o sistema que será implantado, e essa besta que sobe do mar também é o sistema sempre que está vivo ainda, o sistema que perseguiu a igreja, né? Se engana quem pensa que não existe uma perseguição, porque existe ainda influência dessa influência de Satanás, né? Desse dragão que tanto perseguiu a igreja. Nós vemos aí, por exemplo, países anticristãos, né? Perseguindo ainda a igreja, sistema político ainda. Esse sistema político vai se intensificar, vai se tornar assim mundial praticamente, essa perseguição nos últimos dias, irmão Gildo. Vai se tornar viva novamente essa perseguição aos cristãos. E esse sistema político com essa falsa religião vão estar suprimindo, perseguindo a igreja de tal forma que chega um momento que fala aqui, que as duas testemunhas, é um texto também polêmico, irmão Gildo, mas eu creio que as duas testemunhas representam também o povo de Deus lá sendo perseguido, e vai ter uma hora que vão calar, vão pensar que venceram a igreja, porque vão perseguir de tal forma que vão suprimir e vão achar que venceram, né? Então esse sistema político, né? Esse esquema político que vai se levantar junto com essa falsa religião. Aqui é a besta que sobe do mar, que é o sistema de uma nação. Se levantará assim uma nação como se levantou Roma, como se levantou Babilônia, para perseguir o povo de Deus, né? Que é um sistema político. E se levantará essa besta que sobe da terra, uma falsa religião que vai trazer com que o povo adore esse sistema político. Louvado seja Deus. Um abraço aqui também para Marlene Piedade, está conectado com a gente. Maria da Conceição, um abraço para você, minha irmã. Vanusa Nascimento, a paz do Senhor, minha irmã, seja bem-vinda ao nosso programa. Marilza Nunes também está conectado com a gente. Seja bem-vindo, você está no Que a Bíblia Diz, né? De volta ao nosso programa, no nome santo de Jesus. Hoje falando, como estamos no livro do Apocalipse, há vários programas. Continuando, a gente está falando sobre as 7 taças, né? Você já ficou por dentro de alguma coisa sobre essas 7 taças. Pastor, continuando aqui, eu vou lhe fazer outra pergunta. O cordeiro e seus remidos. Pastor, em que momento acontece isso? Bom, aí depois no capítulo 14 a gente vê João tem essa visão dos cordeiros e seu remido, aí vai tratar aqueles 144 mil que a gente viu lá, eu acredito que depois dos selos, né? Deixa eu ver aqui. Depois dos selos a gente vê esses 144 mil. Deixa eu ver aqui.
Não, depois das trombetas, a gente vê os 144 mil, eles tornam a aparecer aqui de novo, que é esses remidos. Então, esses 144 mil representa a igreja que foi selada, a igreja que foi selada por Deus para passar pela grande tribulação. Então, ele vê aqui já esse povo vitorioso com Jesus Cristo. Já isso já serve de quê? Serve de combustível para alimentar a fé dos cristãos que estavam lendo isso. Que aqui se iniciaria a grande tribulação. Nós estamos vendo o período assim, inicial da grande tribulação, né? Que é as 7 trombetas. Antes de entrar nas 7 taças, ele retrata aqui os remidos de Deus que foram selados para passar pela grande tribulação. E a palavra de Deus diz, no capítulo 14 que aparece, que eles não beberiam do vinho da ira de Deus, né? Que é as taças, né? Essas taças são destinadas aos ímpios, né? Esses que foram selados, esse povo que foi guardado por Deus pela grande tribulação, estava sendo cuidado, mesmo diante da grande tribulação, estava sendo guardado e cuidado por Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? Para um cristão ler isso, ver que ia começar a ser derramada as 7 taças da ira de Deus, já o juízo de Deus sem misericórdia, mas que Deus primeiro mostrava essa visão dos santos e os remidos, os 144 mil, que representa o povo de Deus que foi selado para passar por essa grande tribulação, estava aqui, né, vitorioso com o Senhor Jesus Cristo. Isso trouxe, acredito eu, e traz para nós, leitores do Apocalipse, uma esperança gloriosa, porque a gente vê que a perseguição ia se intensificar mais ainda no período do final da grande tribulação. As 7 taças da ira de Deus estavam para ser derramada, já tinha passado o período inicial da grande tribulação, mas Deus continuava cuidando e guardando os seus selados, o povo que tinha o seu selo, né? Então é maravilhoso, irmãos. Então, esse período, irmão Gildo, acontece já para começar o final da grande tribulação. Da onde João teve essas visões, né? Então, significa dizer isso, que a igreja vai estar na grande tribulação. Ela vai passar. Mas aqui Deus deixa bem claro que esses que foram selados para passar pela grande tribulação, eles eram cuidados por Deus, quer seja na vida, quer seja na morte. Porque, olha aqui, muitos mesmo que foram selados também, eles passaram pela morte. Mas até a morte deles, né, porque eles não negaram ao Senhor, foi o cuidado de Deus para a vida deles, né? Foi Deus cuidando e preservando também dessa ira que estava para ser derramada. Então, essa besta que é o sistema político que nós vimos, e é essa que sobe da terra, que é a falsa religião, né, que são dominadas pelo dragão, né? Tudo esse sistema é montado pelas artimanhas mesmo do inimigo, né? De tentar frustrar os planos de Deus, atrapalhar, né? E tentar perseguir cada vez mais a igreja. Então esse dragão, e o anticristo, que nós cremos que é alguém que vai se personificar como líder mundial desse sistema político e dessa falsa religião, né? Que vai se personificar num líder mundial. Então isso tudo vai estar sendo esse sistema perseguindo e oprimindo a igreja. Aí é quando a oração dos mártires e dos santos que foram perseguidos e mortos, o sangue deles clama para que a justiça de Deus, para que as taças da ira de Deus caia sobre esses ímpios e sobre esses perseguidores da igreja. Aí é nesse período onde João vê o Cordeiro e os seus remidos no Monte Sião, que esses remidos aparecem de novo com a linguagem dos 144 mil, que serão aqueles que foram selados e passarão pela grande tribulação, mas que Deus vai estar ali cuidando, mantendo e preservando eles na vida e na morte, né? Porque até a morte deles também será o cuidado de Deus para a vida deles, né? Deixa eu ver. No versículo 11 nós vamos ver isso aqui, ó. No versículo 11 do capítulo 12 de Apocalipse vai dizer assim, ó. Vou ler do versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus, o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos foi derrubado, o qual diante do nosso Deus o acusava de dia e noite. Aquela batalha que eu falei na ascensão de Jesus Cristo, né? E o verso 11 diz assim: eles os venceram e ele o venceram pelo sangue do Cordeiro, falando que os crentes que foram remidos, os que foram selados também para passar
grande tribulação, e todos quantos foram perseguidos na face da terra, durante todo o período de perseguição da igreja, eles venceram pelo sangue de Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro, e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Olha aqui, ó. Muitos irão morrer, né? Muitos irão morrer também nessa grande perseguição, nessa grande tribulação, mas eles não amaram a sua vida, né? Por isso, alegrai-vos. Olha aqui no versículo 12, a esperança que traz. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Então, depois que foi barrado seu acesso ao céu, é onde ele se ira ferozmente, né? Tentando frustrar o plano de Deus de todos os jeitos, porque ele sabe que tem pouco tempo, porque na ressurreição de Cristo, na ascensão de Cristo aos céus, quando é barrado o acesso mesmo do inimigo aos céus, nessa ascensão de Jesus Cristo, Deus triunfou sobre toda potestade, sobre todos os seus inimigos na sua ressurreição, né? Ele cumpriu o plano, ele cumpriu o propósito. Então Jesus venceu na ressurreição. Quando ele ressuscitou e ascendeu aos céus, a sentença do inimigo já foi sentenciada, o seu fim foi sentenciado. Por isso, ele brama como um leão, né? Ele ruge buscando a quem possa tragar. Ele está desesperado porque lhe resta pouco tempo, como o texto de Apocalipse diz, né? Lhe resta pouco tempo e então será destruído, né? E essa visão dos remidos, só para finalizar, essa visão dos remidos no Monte Sião e o Cordeiro são aqueles que passarão pela grande tribulação, né? Então, aqui no capítulo 14 mostra o cuidado de Deus com a vida deles, né? E também fala no final sobre essa ceifa, sobre a ira de Deus no mundo ímpio que perseguiu a igreja e nos que também decidiram seguir o sistema do anticristo, né? O sistema político, amaram o sistema do anticristo e blasfemaram contra Deus, e também seguiram a falsa religião, adorando esse anticristo e o sistema dele. Glória a Deus, que assunto maravilhoso, né? Assunto abençoado. Então, meus irmãos, como a gente vem falando desde o começo, o Apocalipse não assusta, né, pastor? Assusta não. Apenas... Nos traz esperança, né? Glória a Deus, é verdade. Chegando aqui conosco, Maria Borges, ela está lá em Guaíra, lá no estado do Paraná. Ela manda um feliz sábado para nós, feliz sábado para você também, minha irmã. Louvado seja Deus. Eita, chegou aqui pastor Siloí, viu? Pastor Siloí. Pai do Senhor, pastor Siloí. O programa voltou, né? Ele comentou ali, dá pra verdade, ver. Ele diz, o programa voltou. Um abraço para você, meu pastor. Ele disse que lá tá frio, quase congelando, viu, meu lado? Então, bênção de Deus, seja bem-vindo, pastor Siloí, que já também está ao vivo lá, 21 horas. Ele está também ao vivo, levando a palavra de Deus através das redes sociais, né? Tenho acompanhei do pastor França, acompanhei pastor Felipe e do nosso querido pastor Jonas. Foram dois, né? Felipe, né? Felipe Rocha, Felipe Nascimento participou com ele. E nosso querido amado pastor Jonas também esteve lá e foi bênção de Deus. Quem está mais com a gente aqui é Gisele Silva, também está conectado com a gente. No que a Bíblia diz, nosso programa de todos. Sexta-feira, sempre a partir das 20 horas, nós estamos aqui falando do amor de Deus. E já há vários programas falando sobre o livro do Apocalipse. E o tema de hoje é as 7 taças, né? Então, pastor, e as taças? O que significa? Finalmente, nós estamos né? falando de taças, né? Finalmente vamos entrar no tema. Isso. A gente fez aqui para entender melhor, né? Esse período entre as 7 trombetas e as 7 taças, tem esses acontecimentos, né? Agora já ficou todo mundo por dentro dos acontecimentos. Isso. Vamos entrar nas 7 taças, né? É verdade. Então vamos lá. As 7 taças, irmãos, como a gente vê aqui no versículo 1, onde elas aparecem, diz assim, versículo 1 do capítulo 15 de Apocalipse: e vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas. Aqui a gente está tratando nas 7 taças do período final da grande tribulação. A igreja ainda está? Sim, a igreja ainda está. Mas a igreja está sendo cuidada, como mostra no capítulo 14, né? Essa visão de João do Cordeiro e os seus remidos no Monte Sião. Deus tem cuidado, Deus vai cuidar da gente na grande tribulação. Não é motivo para espanto. Nós vamos ver coisas assim inimagináveis, terríveis acontecendo. Quem estiver vivo, né, na grande tribulação vai ver coisa feia mesmo.
mas vai ver isso sendo derramado lá no arraial do ímpio, no arraial egípcio, como foi lá no tempo de Israel. Caiu as pragas sobre o egípcio, mas Israel foi poupado. O acampamento lá encostado, Israel sendo poupado de todas as pragas, assim também será o Deus desse Israel que ele fala, esses 144 mil que se chama Israel de Deus, que é todos os cristãos que foram selados para passar por essa grande tribulação. Eles estarão sendo cuidados, irmãos. Aleluia, Deus. O sangue do Cordeiro é o que nos faz vencer. Então, a gente vê aqui, esse período das 7 taças é um período final da grande tribulação. Então, a gente vê as trombetas sendo o período inicial da grande tribulação. Nós estamos em que período, irmão? Né? Para recapitular nossa memória. Nós estamos nos selos, que é o período a qual o próprio Jesus intitulou como o princípio das dores. Nós estamos nesse período dos selos, dos 7 selos. Então, as 7 trombetas é o período inicial, onde Deus dá os toques dele de alerta. Né? Começa a acontecer uma terça parte da água ser ferida, da vegetação, né? Dos seres humanos. Né? Aí a Bíblia vai falar que ai daqueles, ai dos ímpios, né? No dia da grande tribulação. Então, será um período, irmãos, onde a oração do justo, a oração dos mártires, dos que foram perseguidos durante todo esse período de perseguição, a qual é retratado aqui no capítulo 12 da mulher e do dragão, o inimigo com suas artimanhas tentando frustrar o plano de Deus e perseguindo a igreja de Cristo, e perseguindo o próprio Cristo, né? É narrado no capítulo 12 de Apocalipse. Então esse período mostra a ira do inimigo, né? E perseguindo a igreja. E as taças da ira de Deus são uma resposta a esse mundo que perseguiu a igreja e a esse sistema anticristão e a todos os adoradores desse sistema anticristão que está para se instalar, né? Esse sistema anticristo, né? Esse sistema diabólico, que quem está por trás dele mesmo é a antiga serpente, o dragão, né? Então, essas taças são derramadas como resposta, juízo de Deus sobre esse povo que tanto perseguiu a igreja e matou os cristãos, né? Perseguiram. Então é um juízo agora já sem misericórdia, é um juízo total. Nós vemos então nas trombetas sendo um juízo parcial. Deus poupava, não era um juízo ainda com misericórdia. Deus permitia com que acontecesse e ainda com misericórdia, né? Ainda exercendo da sua misericórdia, só atingindo uma terça parte das coisas. Mas esse aqui, irmãos, eu vou descrever aqui um por um. Ó. E eu vi, começa a ser derramado aqui no capítulo 16, as taças. E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Olha aqui, o período final da grande tribulação que traz, né? E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Então, esse sinal da besta, irmãos, a Bíblia vai falar que é um sinal de homem, né? E vai falar o seu número lá. Esse número 666, muitos têm essa noção de que vai ter um número na testa e na mão escrito 666, é um microchip, o que é isso, tal. O testa significa intelecto e mão significa trabalho. Então, e o 6 na Bíblia significa o número de homens, porque o homem foi criado no 6º dia. Significa, por isso se chama número de homens. E o 7 na Bíblia significa perfeição, significa plenitude. Então, o número de Deus é o 7, o número do erro é o 6, é o número do homem, né? Então, esse número 666 que fala é número de homem, é tudo que está errado na face da terra, né? Então, o que é essa questão essa marca da besta na testa e na mão direita? Então, irmãos, o sistema anticristo vai estar instalado de um tão jeito e as pessoas irão se render, que irão trabalhar para esse sistema político do anticristo, né? Que irão trabalhar com sua mão, por isso fala, sua mão e sua testa, e seu entendimento vai achar, vai adorar esse sistema. Então será marcado na testa e na mão direita. E o selo de Deus também vai falar que os filhos de Deus vão estar o nome do seu pai escrito na testa. O nome do seu pai não vai estar, o nome de Deus não vai estar escrito assim na nossa testa, assim, visivelmente como uma tatuagem, irmãos. Vai estar no nosso intelecto, na nossa mente, o nome de Deus. Nós vamos estar com a palavra de Deus guardada aqui, ó, no nosso coração, que é a nossa mente.
Quando a Bíblia fala de coração, na Bíblia, é aqui, ó, intelecto, mente. Então, é isso, irmãos. A marca da besta é isso. Por que vão trabalhar para o sistema do anticristo? Porque aqueles que forem cristãos serão denunciados até por um familiar. Então eles vão trabalhar para o sistema anticristão, denunciando, perseguindo também a igreja. Eles vão amar tanto o sistema, aqueles que se renderem ao sistema, que vão achar que o anticristo e a falsa religião com esse falso anticristo e com esse sistema é o certo, né? Então eles vão estar vendidos de intelecto, vão estar com a mente deles adorando o sistema da besta, o sistema do anticristo, e vão estar também trabalhando com sua mão, denunciando e perseguindo a igreja, até matando os cristãos em praça pública e perseguindo, como fazem em alguns países. Percebe só. E, por exemplo, a China, um país que é contra o cristianismo. China, se não me engano é a China, né? É a China mesmo. A China mesmo, que é contra os cristãos. Se você... Os vizinhos... se souberem que o cara se rendeu ao cristianismo, é crente, eles vão lá e denunciam, e o governo vai lá e prende, são presas, as pessoas são forçadas a negar a sua fé, às vezes até mortas. Então, irmãos, esse vai estar dessa maneira, e ainda pior, vai se personificar de um jeito que 3 vezes fala o número 6, né? 666. O erro vai estar tão grande na mente dessas pessoas, vai ser algo tão diabólico que vai se intensificar ainda mais, né, essa perseguição. Então, irmãos, a marca é uma ideologia. A marca da besta é uma ideologia. É um sistema que as pessoas vão se render. Aí por que falar? Quem não tem a marca da besta não vai conseguir comprar nem vender. Não tem nada a ver com o negócio de microchip. Esse negócio de não vão conseguir comprar nem vender é porque, irmãos, por que não vão conseguir comprar nem vender? Porque vai ser tão difícil servir a Deus que os vizinhos, o cara da mercearia, né? Se os cristãos não tiverem fugido mesmo, escondidos, às vezes a palavra de Deus vai dizer que vão se esconder nos montes, nos vales, nas cavernas. Por quê? Porque não vai conseguir viver a sua fé, professar a sua fé e viver. Não vão conseguir diante dos seus vizinhos, às vezes até da família, diante da sociedade, porque o sistema vai estar implantado na mente e na mão deles. O sistema, a ideologia, eles vão estar rendidos de um jeito que eles vão denunciar os cristãos que tiver. Por isso que os cristãos vão ter que viver escondidos, não vão comprar e nem vender mais. Porque eles não vão conseguir viver sua fé dentro da sociedade. Porque a sociedade vai estar vendida ao sistema mundial, político e religioso, que fala lá das bestas lá, que vão estar imperando sobre a face da terra junto com o anticristo. Glória a Deus. Esse é o que a Bíblia diz, viu? Sempre o que a Bíblia diz. Então, esse 666 não é o que você pensa, né? Muitas das vezes a gente acha que vai ser um 666 escrito na testa e na mão, né? O selo de Deus fala que o nome de Deus vai estar escrito na testa. Não vai ser como uma tatuagem que para todos ver assim, mas vai ser uma ideologia implantada na mente, e que aqueles que tivessem ideologia na mente também vão trabalhar para o sistema do anticristo, as suas mãos também, né? Vão denunciando, perseguindo a igreja, né? Então, e vão trabalhar também a adorar esse sistema que vai se levantar anticristão. Então, é isso que a Bíblia fala com a questão dessa marca da besta, né? Vai estar rendida a essa ideologia, e o selo de Deus vai estar aqui, ó, na mente do cristão. A palavra de Deus alicerçada na mente dos cristãos, na testa também dos cristãos, que é o intelecto. Vai estar aqui guardada a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, né, o temor a Deus, né, e não vão se curvar e não vão aceitar adorar esse sistema que está se levantando, que está para se levantar na grande tribulação, a qual vai ser intensificar ainda muito mais, né, o sistema perseguidor da igreja. Glória a Deus. Esse é o que a Bíblia diz, né? Sempre é um assunto maravilhoso. Falando há vários programas já sobre o livro do Apocalipse. Hoje estamos falando sobre as 7 taças. Já estou indo para a última pergunta. Estamos caminhando para o finalzinho do nosso programa. Mas ainda tem uma pergunta a lhe fazer, pastor. O que vem depois das 7 taças? É assunto para o próximo programa? Bom, eu comecei falando aqui das taças, mas só falei a primeira, né? A primeira atinge os homens, né? Claro, os ímpios, né? Que beberão do vinho da ira de Deus. Sim. Os selados, né? Os que têm o selo de Deus vão estar na grande tribulação, vão estar.
Mas eles não vão experimentar dessas taças da ira, não. Deus vai cuidar, como cuidou e guardou lá no Egito, né? Que atingiu os egípcios e livrou o povo de Deus. Vamos lá. A primeira vai... O homem é primeiro castigado. Primeiro é os ímpios, né? Primeiro é a raça humana é castigada, né? Vamos lá. Tinha um sinal da besta que adorava a sua imagem. Sobre a terra e fez-se uma chaga maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Ó, somente quem tinha o sinal da besta e adorava a sua imagem que teve essa chaga maligna, né? E o segundo anjo derramou sua taça no mar, que se tornou em sangue. Olha, o mar morre, né? Os animais aquáticos morreu, todos no mar. Olha, no mar, toda a alma vivente, tudo que tinha vivo no mar, perece aqui na segunda taça da ira. O terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes das águas, se torna em sangue. Olha, as águas potáveis se tornarão em sangue. Aí você deve se perguntar, né? E os justos, os selados de Deus vão estar na terra quando a água potável acabar, se transformar em sangue? Vão estar. Vão. E como é que eles vão sobreviver? Deus não brotou água da rocha no deserto? Esse povo, irmãos, Deus vai cuidar. Deus vai fazer brotar água da rocha se for preciso, irmão. Creia nisso. Deus brotou, quando o povo foi para o deserto, não tinha água também. Aleluia. O povo passou 40 anos peregrinando no deserto e Deus deu a água todos os dias. Ninguém morreu de sede. Aleluia. Também será assim na grande tribulação, irmãos. Na grande tribulação, vão ser perseguidos, mas Deus vai estar cuidando. Né? O mar vai perder aqui a água quando os animais aquáticos morrerem. Isso já... Na segunda taça da ira de Deus, na terceira vai acabar a água potável no mundo, mas os cristãos vão ser preservados. Deus vai fazer brotar água da rocha. Deus não vai deixar faltar água para os seus santos, né? Isso nós temos que levar em consideração que o período final da grande tribulação, o período da grande tribulação é um período curto. A palavra de Deus diz que Deus abreviaria esses dias por amor aos escolhidos, né? Será um período assim que os estudiosos falam, e a palavra de Deus ela nos mostra isso, que será assim, em torno de 3 anos e meio. Então, o período final da grande tribulação, acredito que não seja nem metade do que foi o período das trombetas, que é o período inicial da grande tribulação. Será, eu acho que em torno de 1 ano, não sei. O período final será bem mais curto ainda, mas será um período que Deus vai fazer brotar água da rocha para os crentes que vão estar aqui passando pelos 144 mil, representando todos aqueles que foram selados para passar pela grande tribulação, né? Vamos lá. As águas se transformarão em sangue, as águas potáveis, e isso é a terceira taça da ira de Deus. Aí, e ouvi um anjo das águas que dizia: Justo és, ó Senhor, que és o que eras, que há de ser, porque julgaste estas coisas. Capítulo 5 do versículo 5 do capítulo 16 de Apocalipse. Versículo 6 diz: Visto como derramaram o sangue dos santos. Olha aqui, ó. Isso é uma resposta à oração dos santos, né? É uma resposta à oração dos santos, né? Derramaram o sangue dos santos e dos profetas. Também tu lhes deste o sangue de beber, porque disto são merecedores. A água se transforma em sangue. Deus também castigando o mundo que perseguiu a igreja e os ímpios que se renderam à besta, né? Aí o 7 e versículo 7: E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Olha aqui, o quarta taça da ira de Deus, o sol vai queimar os homens, né? Os homens não suportarão, queimarão, o sol vai esquentar assim, insuportavelmente, para queimar os ímpios, né? E os justos? Aonde é que vão estar? Vão estar lá também, mas Deus não cobriu com a nuvem lá no deserto. Deus não, no sol, para que eles não fossem queimados sua pele. Deus não estava lá na nuvem, livrando do sol escaldante do deserto, né? Deus não mandou a nuvem. Também acontecerá da mesma maneira, irmãos. Cremos que Deus cuidará da igreja também, que passará pela grande tribulação. Deus mandou a nuvem pro Israel dele para cobrir do sol. Deus mandou a coluna de fogo para livrar do frio à noite, porque nós sabemos que o deserto à noite a temperatura cai às vezes abaixo de 0, né? E durante o dia é escaldante que ninguém aguenta, mas Deus mandou a nuvem, mandou a coluna de fogo aqui também. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, o seu reino se fez tenebroso e eles mordiam as suas línguas de dor. Olha, os adoradores da besta aqui, uma dor insuportável neles, que eles mordiam as suas próprias línguas de tanta dor, né? E por causa das suas dores e por causa das suas chagas blasfemaram do Deus. Olha, ainda assim continuaram blasfemando de Deus, né?
do céu e não se arrependeram das suas obras, ó. Não se arrependeram, eles estavam tão distantes, os que foram selados pela marca do anticristo, da marca da besta, né? Que tinham no seu entendimento se rendido ao sistema anticristão e trabalhavam para ele com suas próprias mãos. Eles não se arrependeram diante dos castigos, né? Eles continuaram blasfemando contra Deus. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande Eufrates, e a sua água secou para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, quais vão ao encontro dos reis da terra e todo mundo para os carregar para a batalha naquele grande dia do Deus poderoso. Então nós vemos aqui que o rio seca, né? O rio Eufrates fala aqui que ele vai secar e vão fazer da boca do falso profeta, do anticristo e do dragão vão sair 3 espíritos imundos que fará prodígios, sinais, maravilhas para ludibriar, enganar ainda mais os ímpios, né? Os que rejeitaram, os que não têm o selo de Deus, para se juntarem numa batalha final, para tentar vencer o Jesus Cristo e o povo de Deus, né? E vamos lá. E eis que venho como ladrão. Aí, ó, quando eles começam a se juntar, né? Que ele começa a ludibriar com o espírito fazendo prodígios, sinais e maravilhas, né? Isso tudo por trás quem tá o próprio inimigo, Satanás, né? Porque são espíritos de demônios que vêm com prodígios, a qual vai ao encontro dos reis da terra. Os povos vão se unir, os reis da terra vão se unir de todo mundo para os congregar na batalha, naquele grande dia do Deus poderoso, para se unir contra Jesus e o povo de Deus. Aí Jesus pega no versículo 15, ó, e diz assim, ó, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Olha aqui, que interessante, né? Aí no versículo 16 volta a narrar de novo esse ajuntamento, né, para essa batalha. 16 diz, e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon, a batalha final, né? E o 7º anjo derramou a última taça, a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo, está feito, consumado, terminou aqui, né? E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra, tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram da grande Babilônia, e se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ira fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os montes caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, pedras de cerca de 30 quilos caindo do céu, ó. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Olha, continuaram blasfemando contra Deus, os ímpios, né? Depois de Deus fazer isso, né? Então, irmãos, aqui na 7ª trombeta já é o final aqui da grande tribulação, onde Deus manda todo esse castigo sobre os ímpios, né? Que estarão passando pela grande tribulação. E está prestes a cair aqui o sistema da besta, do falso profeta e do anticristo aqui, já a queda da grande Babilônia. É verdade. Louvado seja Deus, chegamos no finalzinho do nosso programa, né? 21 horas, já estamos encerrando o nosso programa, grato demais pela sua companhia, apesar que a gente esteve alguns programas fora do ar, mas somos gratos por quando a gente voltar, você está aí, né, pastor, conectado com a gente. Com certeza. Vários irmãos que a gente via antes da gente parar estão aqui novamente. Nós somos gratos demais pela sua companhia, por você entender a palavra de Deus, por você querer mais aprender sobre a palavra de Deus. Chegando no finalzinho aqui, o nosso querido irmão Luciano. A paz do Senhor, meu irmão, seja bem-vindo. Tem alguma pergunta, irmão? Ao nosso programa. Hoje não teve, né, pastor? Hoje não teve pergunta. Amém, né? Louvado seja Deus. Mas você pode fazer as perguntas no próximo programa. Você pode interagir com a gente. Se tem alguma dúvida, pergunta pra gente, né? Porque aqui quem explica é a Bíblia, né, pastor? Com certeza. E se a gente não souber, a gente vai procurar a resposta e traz no próximo programa, né? Com certeza. A gente vai ter a humildade suficiente para dizer não sabemos, né? Se for uma pergunta difícil. Agora, se for o básico,
A gente sabe, né? A gente procura aqui na palavra de Deus e traz para os amados irmãos, né? É Não? verdade. Lembrando que até tava vendo umas semanas aí atrás, dia 18 a gente fez um ano, pastor De Jonas, programa, aqui no né? ar. É um ano de programa. Foi no período que a gente estava fora do ar, né? Que a gente fez um ano. Foi dia 18. Agora, de abril, a gente fez um ano do que a Bíblia diz, trazendo sempre um assunto abençoado. E nós somos gratos demais a Deus por Ele nos permitir até hoje estar aqui levando a palavra de Deus, né, pastor? É isso aí. Glória a Deus. Então, chegamos no finalzinho, terminando o nosso programa. Só resta a gente encerrar orando pela vida dos nossos amados irmãos. A Aparecida Cunha também está aqui conectada com a gente. Louvado seja Deus. Seja bem-vinda, minha irmã, ao nosso programa. Aqui a irmã Gisele Silva, ela pede oração pela família. Ela pede oração por ela, pelo mundo inteiro. É verdade, o mundo está precisando de oração, né, pastor Jonas? Vamos encerrar orando, agradecendo a cada um que ficou aí conectado. Você tem algo mais a acrescentar, pastor? Fique à vontade. Não, irmão Gildo. Eu acho que deu pra gente aqui fazer um resumo, né, dos capítulos. A gente falou aqui sobre dentro do capítulo 16, do capítulo 15, falamos sobre o capítulo 12, fizemos um resumo também do 13, do 14. Fizemos aqui um resumo de 6 capítulos. 6 capítulos, né? Verdade. Falamos sobre a mulher e o dragão, que significa, né? Quem pegou aí no final ou no meio da carruagem andando aí, o vídeo vai ficar salvo, você pode assistir depois se quiser, viu? Isso, a gente vai deixar compartilhado para você assistir na íntegra. Com certeza. também. Nós falamos aqui sobre a mulher e o dragão, o que é que significa, a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, o cordeiro e os remidos no Monte Sião, lá no capítulo 14. Falamos sobre o capítulo 15, que é quando começa as taças da ira de Deus, né? Que começa a falar da taça da ira de Deus. Aí o capítulo 16, as taças da ira de Deus são derramadas, e nós fizemos também um resumo desse, né? Então vai ficar a queda da Babilônia e alguns capítulos a mais aí pro próximo programa, e se precisar a gente faz mais um aí para concluir Apocalipse de vez. Verdade. Já tem. Pode acrescentar o próximo assunto ou vamos deixar para. Na semana a gente colocar, semana, né? né? Que a gente vai procurar um tema que a gente vai falar dentro de 2, 3 capítulos, né? Ok. Então vamos orar, né? Agradecer a Deus, pastor. Fica à vontade. Amém. Oremos. Queremos agradecer por todos que ficaram aí até o final. Verdade. E que você possa curvar sua cabeça e orar juntamente conosco. Senhor Deus e eterno Pai, Aleluia. Deus de infinito amor e misericórdia, te agradecemos por mais um estudo dentro desse livro, Deus, que é temido por muitos leitores, Senhor, mas também é algo extraordinário para aqueles que buscam entender, para aqueles que buscam conhecer, Senhor, o livro de Apocalipse. Sabemos que Tu tens o controle da história nas Tuas mãos, que nada foge do Teu controle, que Tu cuida da Tua amada igreja, da Tua noiva, Senhor, durante o período do início das dores, da grande tribulação, o início, o final. O Senhor tem cuidado de nós. Tuas misericórdias são a causa, Senhor, de nós não sermos consumidos. Muito obrigado, Senhor, pela provisão na vida dos Teus servos que nos assistem, na nossa vida, que falamos contigo, pela saúde, pelos livramentos, Senhor, nós só temos a Te agradecer. Sabemos, Senhor, o Deus que nós temos crido, Senhor, e não temeremos, Senhor, o que ainda está por vir, porque o Senhor, Ele cuidará de nós, e a palavra de Deus diz que o Senhor e a igreja, ela é vitoriosa, e nós confiamos, Senhor, na Tua palavra, na Tua poderosa palavra, Senhor. Sabemos, Senhor, sim, que dias difíceis estão para vir sobre a face da terra, mas o Senhor tem cuidado de nós. Abençoa todos os Teus filhos que assistiram juntamente conosco, que essa palavra fique guardada no seu coração, que o Senhor desperte cada dia mais para entendermos, Senhor, esse maravilhoso livro que é o livro das revelações, os livros dos últimos dias, Senhor. Abençoa Teus filhos, Senhor, também te peço pelos aqueles que pediram oração, vai visitando, Senhor. Entrega a causa de cada um deles em Tuas mãos. Resolve, Senhor, porque só o Senhor tem esse poder de resolver aquilo que nós não podemos fazer. O Deus das causas impossíveis, Senhor, é o nosso Deus, é o Deus que nós servimos. É isso que eu te peço nessa noite, Senhor, e já te agradeço por mais esse programa. Amém e graças a Deus. Louvado seja Deus. Grato pela sua companhia. Fiquem todos na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro. No nome santo de Jesus. Amém.